Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 5 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia. São Paulo se aproxima de acordo para renovar contratos de Arboleda e Diego Costa. O São Paulo se aproximou nos últimos dias de 2 acordos importantes. O tricolor está perto de renovar os contratos dos zagueiros Arboleda e Diego Costa, que tem vínculo com o clube apenas até o fim desta temporada. Os 2 casos são tratados no São Paulo com urgência. O tricolor entende que não pode deixar os contratos dos 2 defensores chegar mais perto do fim sem uma definição. Se não houver acordo até o meio deste ano, por exemplo, eles podem sair de graça para outro clube. Nos últimos dias, Arboleda e Diego Costa ficaram mais perto de um acordo com o São Paulo para renovarem seus contratos. O defensor equatoriano deve fechar com o tricolor até o 2026, enquanto seu companheiro deve assinar até 2028. Arboleda, principalmente, era um caso que preocupava o São Paulo. Seu empresário, Pepe Chamorro, não havia gostado da primeira oferta feita pelo tricolor e chegou a viajar ao Brasil para discutir a renovação. O São Paulo temia que as negociações com Arboleda se arrastassem por meses até que o zagueiro ficasse perto de assinar um pré-contrato de graça com outro clube. Isso, porém, não deve acontecer. O tricolor negocia também renovações com o lateral esquerdo Wellington e o atacante Juan. Os 2 casos ainda estão em estágio menos avançado. Ambos os jogadores têm contrato com o São Paulo até o fim do ano. Segunda notícia. São Paulo inscreve Rafinha e Michel Araújo e tem reforços para o Clássico. O São Paulo adicionou à sua lista de inscritos do Campeonato Paulista o lateral direito Rafinha e o meia Michel Araújo. Com isso, 24 das 26 vagas disponíveis para a primeira fase foram preenchidas. Eles podem ser utilizados na terça, às 19h30, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Restam ainda 2 vagas para o São Paulo, que precisa finalizar a lista até 16 de fevereiro. O colombiano James Rodrigues, ainda fora da equipe, vive a expectativa de ser incluído. Rafinha e Michel Araújo participaram do treinamento de domingo sem limitações, assim como Eric, que foi desfalque nos últimos 2 jogos por dores na região intercostal. Os 2 primeiros iniciaram a temporada realizando trabalhos especiais de controle de carga e ainda não jogaram em 2024. O clube colocou também na lista B ilimitada e destinada a jogadores da base o nome do goleiro Felipe Pres, de 18 anos. Terceira notícia. Rafinha e Moreira minimizam drama nas laterais do São Paulo para a semana decisiva. O São Paulo terá a semana mais importante da temporada, até aqui, nos próximos dias. Enfrenta na terça-feira às 19h30 de Brasília pelo Campeonato Paulista. O Corinthians tentando quebrar o tabu de nunca ter vencido o rival na Neoquímica Arena. Depois, no domingo às 16 horas no Mineirão, terá a Supercopa contra o Palmeiras, valendo o primeiro título do ano. Às vésperas dos clássicos, os primeiros do técnico Thiago Carpini, o São Paulo poderia ter problemas nas laterais. Igor Vinícius sentiu um incômodo na coxa direita durante a vitória por 1-0 sobre a Portuguesa no sábado, e não deve enfrentar o Corinthians. Wellington, em contrapartida, jogou os 270 primeiros minutos tricolores em 2024 e pode estar desgastado fisicamente. O cenário de preocupação para as laterais tricolores só não é pior porque o técnico Thiago Carpini teve 2 boas notícias às vésperas dos 2 clássicos. Rafinha e Moreira, ambos laterais direitos, estão 100% fisicamente e podem entrar em campo contra Corinthians e Palmeiras. Moreira, inclusive, já teve de ser utilizado na vitória sobre a Portuguesa e agradou a comissão técnica. O jogador entrou no segundo tempo da partida, quando Igor Vinícius sentiu um incômodo na coxa e precisou ser substituído. Foi bem em suas ações e mostrou segurança para ser utilizado em momentos mais complicados. O jovem de 19 anos havia ficado fora dos 2 primeiros jogos da temporada porque fazia trabalhos específicos de controle de carga para estar 100% fisicamente. O mesmo aconteceu com Rafinha. O experiente lateral de 38 anos ainda não estreou pelo São Paulo em 2024, mas está à disposição da comissão técnica para enfrentar o Corinthians. Ele deve ser titular. Rafinha iniciou a pré-temporada ainda em recuperação de uma lesão num tendão da perna esquerda, sofrida na partida contra o Atlético Mineiro, a penúltima do Campeonato Brasileiro de 2023. Só neste domingo voltou a treinar com o restante do grupo. Para a lateral esquerda, o técnico Thiago Carpini tem apenas Wellington e o jovem Patrick, que ainda não jogou em 2024.
Moreira, porém, também pode ser improvisado no setor. Com esses 4 laterais, o São Paulo inicia a semana mais importante da temporada até aqui tentando quebrar um tabu e ser campeão. Quarta notícia: São Paulo vai dar bicho em caso de vitória no Majestoso. O São Paulo terá seu primeiro grande desafio sob o comando de Thiago Carpini. O time tem pela frente o confronto contra o Corinthians, que será disputado na próxima terça-feira, 30. Em Itaquera, a bola vai rolar às 19h30 de Brasília na Neoquímica Arena, e válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O tricolor ainda está invicto no torneio. Depois de 3 rodadas, o soberano conquistou 2 vitórias, sendo na estreia diante do Santo André, 3-1, e no último sábado, 27, contra a Portuguesa pelo placar mínimo. O tricolor vai tentar quebrar o tabu de nunca ter vencido o rival fora de casa desde a inauguração do estádio. Para isso, a diretoria vai dar um bom incentivo aos jogadores. A diretoria do tricolor paulista já avisou aos atletas e líderes do plantel, como Luciano, Rafinha, Caleri e outros nomes, que vai ter pagamento de bicho se rolar vitória. Do lado do Corinthians, existe também o mesmo. Como temos amigos do lado de lá, a motivação para sair da situação é totalmente focada no financeiro. Todos eles enxergam o São Paulo como virada de chave e concluiu. O bicho é um bônus caso o time conquiste uma vitória, que seria inédita na Neoquímica Arena. O valor, contudo, ainda não foi divulgado. O Bolavik Brasil aguarda a resposta do clube. O elenco se reapresentou durante a manhã deste domingo 28. Os relacionados para a vitória sobre a Lusa trabalharam em recuperação, enquanto o restante fez exercícios de força. Na sequência, debaixo de muita chuva, Thiago Carpini e seus auxiliares comandaram trabalhos técnicos em espaço reduzido, já com alguns comportamentos individuais e coletivos. Houve também trabalhos técnicos em espaço reduzido visando ao clássico de terça. Igor Vinícius foi avaliado pelo departamento médico, ficou em tratamento no Refis Plus e ainda passará por exames complementares. Rafinha, Michel e Eric treinaram normalmente. Lucas e James fizeram controles de carga individuais já no gramado. Tendência é de nenhum deles jogar contra o Alvinegro. Quinta notícia: Lucas treina e deve jogar o clássico, Igor Vinícius é desfalque. O São Paulo deve contar com o retorno do atacante Lucas para o clássico contra o Corinthians, nesta terça-feira, na Neoquímica Arena, às 19h30 de Brasília, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador treinou normalmente nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. Em contrapartida, Thiago Carpini já sabe que não poderá contar com o lateral direito Igor Vinícius. O jogador teve constatado um edema muscular na coxa direita. Ele deixou o gramado com dores na vitória por 1-0 sobre a Portuguesa no último sábado no Morumbis. Lucas se recuperava de um desgaste físico depois da estreia do Paulistão, e não entrou mais em campo desde a vitória por 3-1 sobre o Santo André. O atacante, agora, está recuperado e à disposição da comissão técnica. O meia James Rodrigues, que ainda não estreou em 2024, não jogará novamente nesta terça-feira. O colombiano treinou com bola nesta segunda-feira, mas ainda com carga controlada para estar 100% fisicamente. O São Paulo, então, deve entrar em campo nesta terça-feira com Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Alan Franco, e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Wellington Rato e Lucas Caleri. O tricolor está na liderança do grupo D, empatado com o São Bernardo com 7 pontos, mas em vantagem no número de gols marcados. A chave é completada por Botafogo de Ribeirão Preto, 4 pontos, e Novo Horizontino, 3 pontos.